Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Ivanildo aqui, mais uma vez, né? Você que está aí na luta constante, você imparável, que está aí buscando o seu lugar no serviço público, né? Nós temos agora um encontro marcado, especialmente para você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Isso mesmo, especificamente para o cargo de escrivão de polícia. Então, nós vamos trabalhar agora, nesse nosso Batendo Pós-Edital, arquivologia, beleza? Tranquilo? Pegou muita gente de surpresa aí, né? Para a prova de agente veio contabilidade, agora para a prova de escrivão substituiu a contabilidade pela arquivologia. E nós temos aí um encontro a partir de agora para nós trabalharmos todos os tópicos desse edital de maneira dinâmica, de maneira rápida, de fato batendo pós-edital em 1 hora, beleza? Especificamente aí alguns tópicos principais a respeito de cada tópico do nosso edital. Como você já sabe, olha para a tela, pega sua água, pega sua caneta, faça suas anotações. Nós vamos trabalhar aqui algumas coisas relativas a cada tópico desse edital, beleza? Como nós sabemos, é uma matéria nova para muita gente. Geralmente, a arquivologia nós temos aí para quem estuda mais nas carreiras administrativas. No entanto, o serviço do escrivão de polícia ele passa um pouco por essa. Na realidade, ele trabalha muito com arquivos, né? Seja ele digital, seja ele físico. Então, a arquivologia tem tudo a ver com o cargo de escrivão de polícia, tranquilo? Beleza? É novo para todo mundo, as carreiras policiais, basicamente, né? Embora nós tenhamos aí em outras polícias já tenha sido cobrado, mas vamos bater ponto a ponto do nosso edital. Como é o nosso batendo pós-edital, nós já vamos entregar todos os conteúdos, nós não vamos passar tudo de cada tópico, porque senão não dá tempo. No entanto, nós já temos aí o nosso curso regular, nós já temos aí as nossas aulas e eu tenho certeza que será suficiente para que você vá e faça uma boa prova, beleza? Tranquilo? Já acompanha comigo na tela, por favor, o nosso batendo o pós-edital, né? Pós-edital de arquivologia, PCPE, como você já sabe, já nos dá aquela fortalecida lá, né? No Instagram, ou Instagram, não é isso? Vai lá, prof.ivanildo.sts, e nós vamos aqui para o nosso bate-papo. Pessoal, é o seguinte, eu trouxe para você aqui o recorte, né? Do próprio edital, na parte de noções de arquivologia, né? A parte de noções não é muito aprofundado, né? Não é muito aprofundado. É basicamente mesmo as noções, tranquilo? Aí no próximo recorte aqui, eu coloquei de forma organizada para que vocês vejam que é um pouco de conteúdo. Porque, ó, nós temos aqui, ó, primeiro tópico, arquivística, de arquivística ou arquivologia, né? Dá na mesma coisa. Nós temos princípios e conceitos, beleza? Princípios e conceitos. Dentro dessa parte 1, nós temos o ponto 1.1, que são as funções arquivísticas. Tranquilo? Na parte 2, nós temos legislação arquivística. 3, sistemas e redes de arquivo. Na parte 4, gestão da informação e de documentos. E dentro dessa parte de gestão da informação e de documentos, nós temos a questão da implementação de programas de gestão de documentos. Tranquilo? Tópico 5, protocolo. Dentro de protocolo, né, nós temos o passo a passo dentro do protocolo, né? Recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Tudo isso dentro de protocolo. No tópico 6, nós temos avaliação e classificação de documentos de arquivo. Tópico 7, nós temos arquivamento, descrição e ordenação de documentos de arquivo. No tópico 8, acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. Tópico 9, preservação,
e conservação de documentos de arquivos. Estão intrinsecamente ligados aqui, né, esses dois. Aí no 10 nós temos análise tipológica dos documentos de arquivo, políticas de acesso aos documentos de arquivo, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Esse é o tópico 12. Dentro desse tópico 12 de sistemas informatizados da gestão arquivísticas de documento, nós temos os documentos digitais, quais são os requisitos para isso, o metadados, o conceito de metadados e tudo aí que está intrinsecamente ligado com a arquivística ou com a arquivologia. E para encerrar, microfilmagem de documentos de arquivos. É muita coisa? Relativamente sim, né? Mas eu acredito que nós temos aí um tempo suficiente para que a gente passe aí os pontos necessários, né, para o nosso Batendo Pós-edital, beleza? Os pontos necessários de cada ponto, de cada tópico desse edital, tranquilo? Vamos conosco agora para a nossa primeira parte, já acompanha comigo na tela aqui, por gentileza. Vamos lá? Foi. No tópico 1, pessoal, no tópico 1 nós temos aqui, ó, arquivística, princípios e conceitos. Vamos começar por conceitos, né? Iniciando aqui pelo conceito de arquivologia. Acho que muita gente deve ter perguntado, mas o que é arquivologia, professor? O que é arquivologia quando saiu o edital, né? Vamos lá. Primeira coisa que a arquivologia é uma disciplina que ela vai estudar as funções do arquivo, beleza? Os princípios e as técnicas que devem ser observados na produção, olha só, na organização, na guarda, na preservação e utilização dos arquivos, beleza? Ou seja, a arquivologia ou a arquivística é a ciência, a disciplina que vai estar aí ditando os parâmetros ou trazendo os princípios, as técnicas que o arquivista, aquele responsável por trabalhar com os arquivos, ele deve observar em todas as fases de existência do documento. Então, princípios, técnicas, o que ele deve observar quando ele for produzir um arquivo, quando ele for organizar esse arquivo, quando ele for guardar, quando ele for preservar, quando ele for utilizar. Então, a arquivologia ela vai ditar tudo isso que esse profissional ele tem que fazer. Tranquilo? Beleza? Esse conceito é tranquilo. Nós temos aqui também, já que a arquivística ela vai trabalhar com os arquivos, nós temos que entender aqui o que é um arquivo. Tranquilo? Arquivo nós temos basicamente aqui três definições, né? Um de acordo Marilena Leite Paz, outro de Theodore Roosevelt, né? Theodore Roosevelt Schellenberg, e a outra de Heloísa Liberale Bellotto. Vamos lá, o que é que Paz diz no seguinte: ela define arquivo como a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a utilização que poderão oferecer no futuro, beleza? Essa é a definição de arquivo para Marilena Leite Paz. Schellenberg define arquivo como os documentos de qualquer instituição pública ou privada que haja sido considerado de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e de pesquisa, e que haja sido depositados ou selecionados para depósito num arquivo de custódia permanente. Contudo, deve-se observar que o autor pontua nessa definição arquivo como apenas aquele que tomaremos como arquivo permanente. Isso aqui nós veremos depois o que é. Tranquilo? E Bellotto nos diz o seguinte, Heloísa Bellotto diz que arquivo é um órgão receptor, olha só, órgão receptor, recolhe naturalmente o que produz a administração pública ou privada a que serve. E em seu acervo, os conjuntos documentais estão reunidos segundo sua origem e função. Isto é, suas divisões correspondem ao organograma da respectiva administração. Então, aqui nós temos aqui, ó, 3 definições de arquivo, beleza? Tranquilo? Quando a gente fala em arquivo,
Vocês puderam perceber que arquivo ela é um termo polissêmico, né? Ele tem diversos significados. Então, nós podemos entender arquivo como sendo um documento qualquer, por exemplo, aqui um caderninho, uma anotação, um documento. Arquivo pode ser uma pasta, arquivo pode ser um móvel onde são guardados esses arquivos menores, e arquivo pode ser uma sala ou um prédio onde recebe, como diz Beloto, né, um órgão receptor que recolhe naturalmente o que a administração pública produz. Então nós temos aí que arquivo, o seu significado vai depender de acordo do contexto em que está inserido. Isso aí, geralmente, quando nós estamos respondendo questões, nós temos que olhar o que a questão está pedindo, beleza? Tranquilo? Esses são os conceitos de arquivo. Vamos lá para o nosso próximo conceito aqui. Como nós vimos aqui que trabalha com documentos, vamos agora para o conceito de documento. Agora que já definimos o que pode ser arquivo e sabemos a sua função, que é tornar disponíveis os seus documentos, devemos saber o que são os documentos de arquivo. O documento, seu conceito mais básico, é a informação registrada em um suporte. Então, para termos um documento, são necessários dois elementos. Primeiro, a informação, é o conhecimento, a mensagem, a ideia que se deseja transmitir. E o suporte é o material físico onde está inserida a informação, beleza? Então, nós temos que documento, nós já temos aqui, né? Documento, ele é igual a informação mais o suporte. Beleza? Em que informação nós temos que é a mensagem, tranquilo? A ideia é aquilo que quer ser transmitida. E suporte é o local onde a informação está inserida, beleza? Local onde está inserida a mensagem. Tranquilo? Beleza. Quando a gente fala de conceitos, nós temos aí vários conceitos. São vários conceitos dentro da arquivologia. Isso nós temos dentro do nosso curso regular. Todos esses conceitos, alguns desses conceitos, né? Idade corrente, idade intermediária, idade permanente, acervo, restauração, preservação, acondicionamento. Então, nós temos vários conceitos que vão nortear aí os estudos da arquivística, da arquivologia. Tranquilo? Vamos para a parte de princípios aqui. Beleza, agora princípios, né? Ainda dentro do tópico 1, que é um princípio. Pessoal, princípios, como nós estamos vendo aqui, princípios são conjuntos de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Quando nós falamos de arquivologia, os princípios é aquilo que vai nortear, né, a conduta a ser seguida com o trato, com o manuseio, com o cuidado dos arquivos, dos documentos, tranquilo? Então, quando a gente está falando da arquivologia, nós temos alguns princípios. O primeiro é o princípio da proveniência, ou princípio de respeito aos fundos. O que é que diz isso? Vai nos dizer que o arquivo produzido por uma entidade coletiva, uma pessoa ou uma família, ele, olha, o segredo é isso aqui, ó. Ele não deve, vou colocar aqui, ó. Ele não deve ser misturado, com o seguinte, com os arquivos de outras entidades. Não deve ser misturado com os arquivos de outras entidades produtoras, tranquilo? É por isso que ele é chamado respeito aos fundos. Professor, o que é fundo? Quando a gente fala de fundo, nós temos dois tipos de fundo. Nós temos o fundo aberto e o fundo fechado. Isso aqui a gente estuda lá na parte de conceito. O que é o fundo aberto? É o arquivo que continua a receber novos documentos, ou seja, ainda recebe. É aquele que ainda recebe. Entenda fundo como se fosse um depósito, tranquilo? Ele ainda pode ser acrescido de novos documentos. E o fundo fechado é aquele que não recebe mais.
não recebe mais, tranquilo? Então, o princípio da proveniência, o princípio de respeito aos fundos, é o princípio que diz que todos os arquivos devem ser mantidos juntos e não deve ser misturado com o de outras entidades produtoras, beleza? O princípio da organicidade, ele vai nos dizer o seguinte, que a relação natural, a organicidade é a relação natural de um arquivo em decorrência das atividades produtoras. Organicidade, beleza? Esse princípio afirma que os órgãos de arquivo refletem as atividades da entidade físico-jurídica que o produziu, a que eles estão vinculados organicamente, beleza? Princípio da territorialidade, vamos ser rápido aqui. O princípio da territorialidade vai nos dizer que os arquivos públicos, segundo o qual os arquivos públicos próprios de um território seguem o destino desse território. Como assim, professor? Olha o que é que os nossos arquivos, né, os nossos teóricos dizem. O princípio da territorialidade, ele defende que para conservar todo o seu potencial, histórico, um arquivo histórico, né, ele deve fazer o seguinte, ele deve ser conservado no território de quê? No território em que foi acumulado. Ou seja, em que foi depositado, em que foi produzido, tranquilo? Obedecendo a esse princípio, os documentos, os arquivos que falam a respeito do Brasil, os arquivos permanentes do governo brasileiro devem ficar aonde? Em território brasileiro. Aquilo que foi produzido pela administração pública deve ficar onde? No Brasil, com base ao princípio da territorialidade. É meio que uma lógica, né? Já que o arquivo diz respeito a determinado território, não tem como você deixar ele em um outro território. Beleza? Para quê? Para que ele conserve aí o seu valor histórico. Vamos para o próximo aqui, para nós sermos rápidos. Princípio da unicidade. Esse é simples, gente. Esse é simples. O princípio da unicidade vai nos dizer o seguinte, que cada arquivo, ele tem um caráter único. Beleza? Ele tem um caráter único em função do seu contexto de produção. Ou seja, de acordo com o princípio da unicidade, cada arquivo ele é único. Isso não quer dizer que só exista um arquivo desse, porque alguém vai dizer, professor, e as cópias, as xerox e tal? Não, mas o arquivo, a xerox é uma cópia, né? Não é um arquivo original. Então, quanto ao princípio da unicidade, ele vai nos dizer que cada arquivo ele é único. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. Nós temos o próximo, que é o princípio do respeito à ordem original. O princípio do respeito à ordem original diz o seguinte, cada pessoa ou entidade deve fazer o seguinte, deve conservar o arquivo, ou o arranjo, ou a organização, beleza? Do jeito que ele foi produzido, tranquilo? Quando a gente fala princípio do respeito à ordem original, ele tem a ver com organização. Tem a ver com organização. Esse princípio do respeito à ordem original vai nos dizer que cada arranjo de arquivos ele deve ser preservado do jeito que a entidade produtora o arranjou, o organizou. Tranquilo? Aí nós temos aqui o outro princípio, que é o princípio da indivisibilidade ou integridade. Vai nos dizer que os fundos de arquivos devem ser preservados íntegros e indivisíveis. Ou seja, de acordo com Luísa Belotto, vai nos dizer que eles devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação e sem alienação. Ou seja, ele é indivisível e ele deve ser preservado íntegro. Beleza? Vamos falar aqui um pouco do princípio da pertinência, né? O princípio da pertinência, que
que vai nos dizer o seguinte: é o princípio segundo o qual o documento deve ser reclassificado, deve ser reclassificado, né? De acordo o assunto, tranquilo? Sem levar em conta a proveniência e a classificação original, tranquilo? E esse princípio ele é contraditório, né, ao princípio da proveniência, né, princípio de respeito aos fundos. No entanto, esse princípio da pertinência, geralmente aí você, por exemplo, vai trabalhar se Deus quiser, vai trabalhar na delegacia de polícia, você tem seus arquivos para organizar e você vai organizar por tema. Por exemplo, você tem uma parte em que vai estar lá só os boletins de ocorrência relativos à Lei Maria da Penha, à agressão, aos arquivos relativos a homicídios, e dentro de cada desses arquivos tem as suas subdivisões, né? Essa é a organização pelo princípio da pertinência temática, beleza? Nós temos o próximo aqui, que é o princípio da inalienabilidade. Inalienabilidade. O que é que diz isso? Que o princípio pelo qual é impedido a alienação de arquivos públicos a terceiro. Esse é simples, você não vai pegar aqui uma pilha de boletim de ocorrência e vai entregar a um civil comum, né, um afegão médio, vamos dizer assim, não, guarda aí na tua casa. Não, ele é inalienável, ele pertence à administração pública, não deve estar sob posse de outrem, beleza? Ele é inalienável. Vamos lá. Nós temos o próximo princípio, que é o princípio da imprescritibilidade, que vai nos dizer que o Estado é assegurado ao Estado o direito sobre os arquivos públicos sem, quando a gente fala de imprescritibilidade, né? Nós temos que dizer que isso aqui está relacionado ao tempo, né? Isso vai nos dizer, esse princípio, que o Estado ele tem um direito sobre os arquivos públicos sem limitação de tempo, beleza? Princípio da reversibilidade é o princípio segundo o qual todo procedimento ou tratamento empreendido a um documento ele pode ser reversível quando necessário, ou se necessário, né? Pode ser revertido se necessário. Princípio da cumulatividade ou naturalidade. O que é isso? É o seguinte: é o princípio pelas ideias de um camarada chamado Elio Lodolini, que ele diz que o arquivo é uma informação espontânea. É uma informação espontânea, tranquilo? E o que isso tem a ver? Além de ser espontânea, ela é natural e é sedimentar, beleza? Ele vai nos dizer que o documento de arquivo é aquele que foi produzido no transcurso de uma atividade administrativa. Porque é cumulativo e é natural. Ele quer dizer que é natural que dentro de uma atividade administrativa os arquivos sejam produzidos. Por isso que existe esse chamado princípio da cumulatividade ou da naturalidade, tranquilo? No transcurso da atividade administrativa, esses arquivos eles são produzidos. E o princípio da pertinência temática foi o que eu acabei de falar, está apenas aqui duplicado, beleza? É a reorganização de acordo a assuntos específicos. Vamos mais à frente, por favor, porque ainda tem muita coisa. Nós temos aqui as funções arquivísticas. Vamos lá? Tópico de número 1.1 ainda. Olha aqui, ó. As funções arquivísticas são entendidas como o que se espera no desempenho do profissional de arquivologia. Tranquilo? É o seguinte, pessoal, quando a gente fala de funções do arquivo, nós temos aí diversos autores que se propuseram a escrever quais seriam essas funções, tranquilo? Quais seriam essas funções? E nós elencamos aqui 7 funções, né, que estão aí dentro desse universo da arquivística. Então, a organização dos documentos arquivísticos, garantida pela gestão documental, ela traz inúmeras contribuições para as instituições. Então, espera-se que o profissional da arquivologia ou o arquivista ele tem essas funções, se espera dele essas funções dentro desse tratamento, beleza? Então, por meio da classificação arquivística, a organização do acervo
nas idades correntes, na idade intermediária, na idade permanente não, né? Mas dentro dessas duas idades, idade corrente, idade intermediária, igualmente isso seja uma colaboração ou igualmente colaborem na função de classificação. Então essas funções arquivísticas, elas são executadas no decorrer das atividades do arquivista. Tranquilo? Nós vamos listar algumas delas aqui, basicamente as que mais são citadas. Você pode ter uma nuance ou outra. Vamos lá. Nós temos a primeira função. Qual é a primeira função? É a função de produção ou criação. Tranquilo? Então, essa fase contempla, né, todos os procedimentos necessários na fase de criação e produção. O nome já nos diz, né? Isso, os procedimentos relacionados ao maior rigor possível, abrangendo aí as normas, o conteúdo, o modelo daquilo que está sendo produzido. Beleza? Nós temos a segunda fase, ou segunda função, né? Que é a função da classificação, que o dicionário de terminologia arquivística vai nos dizer que a classificação é a organização dos documentos, beleza? De um arquivo ou coleção de acordo com o plano de classificação, com código, um código de classificação, um quadro de arranjo, enfim. Nós temos também que o dicionário de terminologia arquivística vai nos dizer que a classificação é a sequência de operações de acordo com as diferentes estruturas, de acordo com as diferentes estruturas. Quando a gente fala de classificação, já dá-nos a entender um pouco do que seja, né? Então, nós temos também a terceira função, que é a função da avaliação. O que é a função da avaliação? É um processo de análise dos documentos de arquivo, visando estabelecer prazos de guarda, prazo de destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos, beleza? O arquivo ele é criado, o arquivo ele é classificado, depois esse arquivo ele é avaliado, beleza? Então nós temos agora a quarta função, que é a função da descrição. O que a função da descrição nos traz? Eu disse que é uma ação que perpassa aí todo o ciclo de vida do documento, tranquilo? Então o dicionário de terminologia arquivística diz que é um conjunto, a descrição é um conjunto de elementos, formais, e de conteúdo dos documentos para a elaboração do instrumento de pesquisa, ou seja, você vai descrever o documento. É como se fosse uma caracterização dos documentos para que seja fácil uma pesquisa, uma consulta. Tranquilo? Vamos mais para frente aqui, acompanha comigo na tela, por favor. Aí nós temos a fase da aquisição, beleza? O que é a fase da aquisição? A fase da aquisição, pessoal, ela equipara, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística vai equiparar a definição de aquisição à de entrada de documentos. O que é aquisição? É você adquirir. Isso entrou para você. Então, a aquisição ela é equiparada à fase da entrada do documento em um arquivo. Beleza? Aí nós temos a fase da difusão. Difusão, nós temos meio que entendimento o que é difusão, né? É como se fosse a disseminação ou a divulgação. Disseminação ou a divulgação do arquivo. Tranquilo das informações, né? É o conjunto de atividades destinado a aproximar o público ao arquivo produzido. Isso é difusão. Show de bola? Show de bola. E a preservação, que é? Preservação, o nome já nos diz, né? Que é a prevenção à deterioração, é a prevenção ao desgaste do arquivo, é aquilo que o arquivista tem que fazer para que o arquivo ele esteja preservado, ele passa por esse processo, muitas vezes, de restauração. A preservação é a função que vai garantir que o arquivo ele seja preservado.
beleza? Cada uma tem suas nuances, tem sua definição bem mais afinco, mas vamos para frente aqui. Caso contrário, não dá tempo de nós batermos o resto. Quando a gente fala de legislação arquivística, nós estamos falando de tudo aquilo que vai, de todas as leis, né? Vamos colocar aqui leis, decretos, portarias, normativas. Para quê? Que vão versar sobre os arquivos, tranquilo? Aí nós temos a lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que é a lei de arquivos, né? Que vai dizer que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Aí no artigo 5º, a administração pública franqueará a consulta a documentos públicos na forma desta lei. Lembra assim, ó, que esse franqueará a consulta tem um pouco a ver com aquele princípio da difusão, né? Princípio da difusão. O artigo 6 vai dizer que fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa. Na legislação arquivística, nós temos aí aulas específicas que tratam sobre cada tópicozinho desse. Aí nós temos também a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, ou LAI, né? Vai nos dizer que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 33, prevê o acesso e direito às informações nos arquivos públicos, exceto informações que sejam consideradas sigilosas. Aqui a gente trabalha grau de sigilo, que vai regular aí o artigo 5º da CF, né? Em todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja indispensável à segurança da sociedade do Estado. Aí na disposição geral vai dizer que esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, a administração direta, com fim de garantir o acesso às informações previstas no inciso 33 do artigo 5º, beleza? Essa é a lei de acesso à informação. Dentro da parte de legislação arquivística, nós temos o decreto 4.073, que cria o Sistema Nacional de Arquivos, beleza? Nós temos aqui agora, no tópico 3, o decreto, ó, cadê? Justamente isso aqui, ó, 4.073, ó, na parte de sistemas e redes de arquivo, que é o decreto que cria o CONARC. Regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Aí vai dizer o seguinte: capítulo 1º, artigo 1º, capítulo 1, artigo 1º. O Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, órgão colegiado instituído no âmbito do Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional dos arquivos públicos e privados. Aí dentro dessa parte de sistemas e redes de arquivo, nós vamos ver a composição do CONARC, questão de composição do CONARC, né? Quais são as suas atribuições, enfim, tudo dentro dessa parte aqui de sistemas e redes de arquivo, beleza? Nós temos também, ó, o decreto 4.915, que vai dispor sobre o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo, ou SIGA, né? Da Administração Pública Federal, beleza? Que vai nos dizer o seguinte: fica organizado sob a forma de sistema, com a denominação de Sistema de Gestão de Arquivos, SIGA, as atividades de gestão de documentos nos âmbitos dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Tudo isso dentro da parte de sistemas. Aí nós temos o tópico 4, que é a gestão da informação e de documentos. Implementação de programas de gestão de documentos. Primeiro, dizer o seguinte, que a gestão de documentos engloba os procedimentos a serem executados nas fases corrente e intermediária, visando o destino final. Quando a gente fala em fase corrente, intermediária, basicamente nós estamos falando do ciclo vital dos documentos, né? A teoria das 3 idades, que vai dizer aí que o documento ele tem a idade corrente, a idade intermediária e a idade permanente, ou a fase intermediária, a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente.
Aí dentro da gestão de documentos, vai nos dizer que a Lei 8.159 afirma que o poder público tem a obrigação de implementar uma gestão de documentos a seus arquivos e define gestão de documentos como sendo o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamentos de documentos nas fases corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Isso é gestão de documentos. É como você vai gerir os documentos nessas duas fases, visando a fase final. Protocolo, né? Dentro de protocolo, nós temos as definições, mas toma uma água, né? Que eu tenho certeza que já é muita coisa até agora, são cerca de 30, 35 minutos só de conteúdo, né? É muita coisa? Pode ser, mas vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa, beleza? Vamos lá. O que é protocolo? Protocolo, nós temos algumas definições, né? Tanto de acordo aos dicionários do Arquivo Nacional, quanto aos teóricos. Vai nos dizer que o protocolo é o serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Isso é o que está no Arquivo Nacional. Protocolo é um setor encarregado do recebimento, classificação, registro, distribuição interna, controle da tramitação e expedição de documentos para destinatários externos. Beleza? Temos o protocolo central, é a unidade junto ao órgão ou entidade encarregada dos procedimentos com relação às rotinas de recebimento e expedição de documentos. Protocolo setorial é a unidade localizada junto aos setores específicos dos órgãos ou entidades encarregada de dar suporte às atividades de recebimento e expedição de documentos do âmbito da área a qual se vincula. Tem a finalidade de descentralizar as atividades do protocolo central, ou seja, nós podemos ver que por protocolo nós entendemos que o protocolo tanto pode ser um serviço, quanto ele pode ser um setor ou uma unidade, beleza? Que vai ser responsável pelo recebimento, pelo registro, pela distribuição, pela tramitação e pela expedição de documentos. Tudo isso são fases do protocolo, cada um com suas características, beleza? Tranquilo? Vamos lá, né? Para que a gente entenda mais um pouco a respeito do protocolo. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, o recebimento. No recebimento é quando, de fato, o protocolo, a tarefa que consiste aí, basicamente, no recebimento da documentação que irá circular no órgão. Tranquilo? É quando se recebe. O registro é quando o documento chega ao órgão público, beleza, antes de ser transformado em processo, e antes do registro ela é chamada de correspondência, tranquilo? E o trabalho do setor de protocolo é ler o documento, encontrar os dados essenciais e registrar em um sistema, tranquilo? Desde que sejam aí arquivos públicos, né? Beleza? Tranquilo? Fase de registro. Aí nós temos a fase de autuação. Depois que o documento é examinado, ele é geralmente transformado num processo, beleza? Então essa mudança é conhecida como autuação. É o ato de transformar um documento comum ou uma correspondência em autos do processo. Tranquilo? Por exemplo, você entra com um pedido de aposentadoria junto ao órgão que você está lotado, junto ao órgão que você trabalha. Você leva essa solicitação, esse requerimento, beleza? Você leva diretamente, você entrega no setor lá, o setor vai receber esse documento, ele vai ver do que se trata, vai registrar esse documento e vai mandá-lo para o setor responsável, que vai transformar esse documento, por exemplo, aí, em um processo de aposentadoria. Tranquilo? Aí vamos para o próximo aqui, que é a classificação. Por classificação, é como nós falamos, né? É um processo de separar os documentos de acordo com seu destinatário. Você vai classificar o documento de acordo com seu conteúdo, seu destinatário. Você vai classificar o documento. Vamos lá? Nós temos a expedição e a distribuição. O que é expedição e distribuição? Na expedição, nós entendemos que é a documentação quando é entregue aos destinatários uma vez que ela foi separada.
beleza? Mas preste atenção no seguinte, a expedição, ela é diferente da distribuição. A expedição, ela é quando esse documento é enviado para uma entidade fora da entidade que o produziu. Beleza? É de uma entidade diferente, uma entidade diversa. Não é a mesma entidade. É uma entidade diferente. Isso é expedição. Agora, quando é dentro de uma mesma entidade, mesmo que filiais diferentes, mas é uma mesma entidade, é uma distribuição. Tranquilo? Aí nós temos aqui a próxima fase, que é a fase do controle ou movimentação. Que fase é essa do controle e movimentação? Os documentos continuarão sendo processados até serem resolvidos uma vez entregue aos seus setores destinatários. A partir daí é necessário que se estabeleçam critérios para que seja observado aí esse controle e essa movimentação desse arquivo em determinados setores e dentro do seu percurso pelo qual ele se propôs aí dentro do seu processo de criação. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente aqui, acompanha comigo na tela, por gentileza. Vamos para a parte de avaliação e classificação de documentos de arquivo. Vamos correr. O que é avaliação de documentos? Avaliação é um processo de análise e seleção de documentos de arquivo, que estabelece a sua destinação de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Beleza? Beleza. Você vai analisar o documento. Beleza? E o que é a classificação? É análise, né, dos documentos arquivísticos para definição de prazos de guarda e destinação e para a classificação dos tipos de documentos produzidos e recebidos pela instituição. A avaliação demanda conhecimento do funcionamento da instituição, sua missão e atribuições e da legislação. O objetivo é o aumento da eficiência no tocante à recuperação da informação, a racionalização e a otimização do espaço físico ou lógico. Esse processo de análise é formalizado na tabela de temporalidade, isso aqui a gente estuda, né? Que relaciona as classes de documentos com seus respectivos prazos de guarda e destinação final. Isso é a avaliação, beleza? Os documentos de arquivo podem ser classificados, aqui é classificação, em diferentes categorias de acordo com suas características. Baseando-se nelas, podemos classificá-lo quanto ao gênero, espécie, tipologia, natureza do assunto, forma e formato. Vamos lá. Gênero é a maneira de representar o documento de acordo com seu suporte. Espécie é a definição a partir da disposição e da natureza das informações. Por exemplo, uma ata, um contrato, um decreto, um ofício, uma certidão. Tipologia. A tipologia documental é a configuração que assume a espécie de acordo com a atividade que a gerou. Por exemplo, ata de reunião, beleza? Contrato de prestação de serviço, certidão de nascimento, beleza? Natureza do assunto. Esta classificação informa se a natureza do assunto tratado no documento prejudica a administração ou não quando divulgado. E aqui entram os sigilos, né? Forma. Refere-se ao estágio de preparação do documento. Se ele é pré-original, se ele é original ou pós-original, ou seja, se é um rascunho, se é uma minuta ou se é um arquivo permanente, né? Um arquivo finalizado. O formato é determinado de acordo às características físicas e técnicas de registro, como se apresenta o documento, né? Por exemplo, livro, ficha, caderno, pergaminho. Então, esse é o formato do arquivo, beleza? Vamos mais para frente aqui, acompanha comigo na tela, por gentileza. Vamos para tópico 7 agora, arquivamento, descrição e ordenação de documentos de arquivo. Vamos lá? Aí nós temos aqui, ó, o que é arquivamento? Arquivamento é o conjunto das operações de acondicionamento e armazenamento de documentos, beleza? Isso, Camargo e Belotto. Arquivamento, no Dicionário de Arquivo Nacional, é a sequência de operações intelectuais e físicas que visam a guarda ordenada de documentos. Tranquilo? Descrição de documentos, o que é? É o conjunto de procedimentos, ó, que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para a elaboração de instrumentos de pesquisas. Você descreveu o documento, né? A ordenação. Técnica arquivística a serviço da organização de documentos que estabelece um ou mais critérios
que determinam a disposição física de um conjunto de documentos e cujo objetivo básico é facilitar e agilizar a consulta aos documentos, ou seja, é pôr em uma ordem que seja fácil identificar o arquivo quando você precisar desse arquivo, beleza? Vamos para a parte de acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. O acondicionamento está relacionado às embalagens utilizadas para proteger o documento durante o período em que estará arquivado, como pastas, envelopes ou caixas. Já o armazenamento se refere ao local ou mobiliário em que o documento é guardado, um armário, uma gaveta, uma estante ou prateleira, por exemplo, beleza? Dentro dessa parte de acondicionamento, armazenamento de arquivos, deve-se levar em consideração o seguinte, né? Que é o nosso próximo tópico, que é o tópico da preservação. Deve-se levar em consideração o seguinte, que ele deve ser acondicionado e armazenado de forma que ele não sofra com agentes químicos, com agentes biológicos, com agentes físicos que possam deteriorar esse arquivo para que posteriormente ele não passe por um processo de restauração. Tranquilo? Beleza? Tópico 9 aqui, ó, o que eu falei, que quando a gente fala dessa parte de acondicionamento, armazenamento e documentos de arquivo, basicamente nós temos que visar essa parte aqui, ó, da preservação e conservação de documentos de arquivo. O que é a preservação? É uma função arquivística destinada a assegurar as atividades de acondicionamento, ó, tá vendo? Armazenamento, conservação e restauração de documentos. E a preservação é toda a ação que se destina a salvaguardar ou recuperar as condições físicas e proporcionar a permanência aos materiais de suporte, ou seja, são as formas, os métodos de preservação e conservação de documentos de arquivos e estão diretamente ligados à parte de acondicionamento e armazenamento. Aí, dentro dessa parte de preservação, nós temos as técnicas, né, de preservação, plástico filme, plástico bolha, entre diversas aí, beleza? Entre outras, né? Aí nós temos o tópico 10, que é a análise tipológica dos documentos de arquivo. A análise tipológica é um meio para a identificação dos tipos documentais nos arquivos, pois fornece subsídios para a organização das séries tipológicas, beleza? Janice Gonçalves, outra teórica, vai nos dizer que tipologia documental é a configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que a gerou. Como assim? Vamos lá? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó, tipo ou tipologia é igual a espécie mais a atividade ou função que gerou. Por exemplo, certidão, contrato, boletim, atestado, ata e alvará. Olha só. Tudo isso aqui são espécies. Beleza? Tudo isso aqui são espécies. Show? Para que eles se tornem tipos, é necessário acrescentar a atividade ou a função que a gerou. Por exemplo, certidão de nascimento, contrato de trabalho, boletim escolar, atestado médico, ata de reunião, alvará de construção. Ou seja, aqui nós temos a atividade ou a função que gerou esse documento. Sendo assim, nós temos aqui um tipo. Tranquilo? Beleza? Isso aqui é suave na nave. Vamos para o próximo tópico aqui. Políticas de acesso aos documentos de arquivo. As políticas de acesso aos documentos de arquivo nos órgãos e entidades públicas é regulamentado no Brasil pela Lei 12.257, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Aí você vai dizer, professor, mas nós já vimos isso lá na parte de legislação. Naquela parte de legislação arquivística, nós vemos basicamente um apanhado de todas as leis, decretos, normas que regem, né, essa parte da arquivística, mas não aprofundado. Mas quando a gente trata especificamente de políticas de acesso aos documentos de arquivo, nós estamos estudando diretamente a Lei de Acesso à Informação.
e os decretos que vieram a regulamentar essa lei. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A gente fala de lei de acesso à informação, ela vem substituir um decreto 4.553, que até então regulamentava o assunto. Vai nos dizer no artigo 24 que isso aqui é o que mais despenca, em prova, o seguinte: a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade, ou seja, indispensável à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Ou seja, em razão de sigilo, né, em razão da informação que aquele documento ele tem, isso pode ser classificado como uma informação ultrasecreta, secreta ou reservada. E isso vai gerar o sigilo, os prazos de restrição de acesso à informação, beleza? Aí nós temos aqui os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes. Nós temos a informação ultrasecreta, que tem um prazo máximo de 25 anos, a informação secreta, prazo máximo de 15 anos, e a informação reservada, que tem um prazo máximo de 5 anos. No entanto, quando o texto nos diz prazo máximo, isso quer dizer que uma ultrasecreta, por exemplo, ela possa sofrer um prazo aí de 15 anos, beleza? Ela não pode exceder os 25, tranquilo? Beleza? A mesma coisa se aplica à secreta e à reservada. Show de bola? Vamos para frente aqui para o próximo, para o nosso... Isso aqui, preste atenção, isso aqui despenca em prova, viu? É o que mais cai nessa parte de lei de acesso à informação. Vamos lá. Sistemas informatizados na gestão arquivística de documento. Nós estamos falando do SIGAD, né? Tranquilo? Também conhecido como Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documento. É um conjunto de procedimentos e operações técnicas que distinguem os sistemas de gestão arquivística de documento que são processados por computador. Pode ser um software específico, um certo número de softwares integrados, dos adquiridos ou criados por encomenda, ou uma combinação desses, ou seja, isso aqui a gente vai ver que esses sistemas informatizados, eles vão fazer parte do que nós chamamos das tecnologias de informação e comunicação, né? As TICs, melhor dizendo, deixa eu colocar aqui, a TIC. Quando a gente fala de sistemas informatizados de gestão arquivística, nós estamos falando das TICs, né? Tecnologias da informação e comunicação aplicados à arquivologia. Beleza? Tranquilo? O sucesso do SIGAD dependerá de um programa de gestão arquivística de documentos. Vamos lá? E aí nós vamos trabalhar o que é documento digital. O termo documento arquivístico refere-se a um documento que foi produzido, recebido e mantido por uma pessoa física ou jurídica ao longo de suas atividades, independentemente do suporte, e que possui natureza orgânica. Beleza. A informação registrada, codificada em dígitos binários, na linguagem de programação, né? E acessível por meio de um sistema computacional, é chamada de documento digital. Por exemplo, o PDF que nós abrimos no computador, tranquilo? A linguagem que ele está vendo não é a linguagem que nós digitamos, é a chamada linguagem de máquina, né? E nós vemos aquilo que foi traduzido para a linguagem humana, tranquilo? Isso aí o nosso professorzão de informática, ele detalha com a maior clareza possível. Um documento arquivístico digital é um documento digital que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, incorporado ao sistema de arquivos. Por exemplo, um boletim de ocorrência que vocês irão terão que digitar quando estiverem aí empossados nos seus respectivos cargos de escrivães da Polícia Civil de Pernambuco. Tranquilo? Isso é documento digital. Vamos para a parte aqui de metadados, né? Acompanha comigo na tela, por gentileza. É ligeira, é muita coisa. Aí, quais são os requisitos, né, para um documento digital, né?
Requisitos arquivísticos que caracterizam um sistema integrado de gestão arquivística de documento, o nosso SIGAD, né? Nós temos a captura, armazenamento, indexação, recuperação de todos os tipos de documento arquivístico, é um requisito. A outra é captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os componentes digitais do documento arquivístico, como uma unidade complexa, beleza. Outro requisito é a gestão dos documentos a partir do plano de classificação, para manter a relação orgânica entre os documentos. Implementação de metadados associados aos documentos, aqui a gente vai ver o que é metadados, né? Para descrever os contextos nesses mesmos documentos. A integração entre documentos digitais e convencionais. Foco na manutenção da autenticidade dos documentos. Olha aqui, a autenticidade, né? Aqui a gente entra na parte de certificação, e muitas delas é a certificação digital, né? A gente vê lá em informática. Avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação daqueles considerados de valor permanente. Aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos. Transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função de exportação. E gestão de preservação dos documentos. Isso aqui são alguns dos requisitos. Tem no nosso edital, né? Tópico 12.2. O que são metadados? O prefixo meta vem do grego e significa além de. Assim, metadados são informações que acrescem aos dados e que têm como objetivo informar-nos sobre eles para tornar mais fácil a sua organização. Podemos considerar que os metadados são instrumentos para a busca e recuperação da informação, mas, no caso dos documentos, tem uma função adicional do ponto de vista arquivístico, que é atender aos requisitos de administração, como, por exemplo, a determinação do ciclo de vida e, portanto, o prazo de retenção dos documentos, base para as decisões sobre localização e meio de armazenamento, migração e etc. Aí, SIGAD, né? Requisitos e metadados são conceitos elaborados, abordados na publicação do CONARC. Isso aqui é onde ele está. Ou seja, os metadados é aquilo que está além das informações que já estão contidas no documento, que vai fazer o seguinte, vai nos informar algo sobre eles para tornar fácil a sua organização. Vamos lá. E nós temos a microfilmagem de documentos de arquivo. O que é microfilmagem? Nós temos aqui, ó, de acordo com o dicionário de terminologia arquivística, a microfilmagem é a produção de imagens fotográficas de um documento em formato altamente reduzido. Entende-se por microfilme, para fins deste decreto, o resultado do processo de reprodução em filme de documentos, dados e imagens por meios fotográficos ou eletrônicos em diferentes graus de redução. Isso do decreto 1799 de 1996. A microfilmagem de documento é um processo fotográfico que faz o registro de acervos documentais em filme. Quem nunca viu aqueles rolos de filme, beleza? Devido ao fato de contar com uma lei específica que atribui valor jurídico probatório ao documento microfilmado, o microfilme pode substituir o documento original, permitindo dessa forma o descarte e a reciclagem do arquivo original. Agora aqui, ó, muito cuidado, né? Muito cuidado, que existem arquivos que pelo seu valor histórico eles não podem ser destruídos, beleza? Tranquilo? Então, o microfilme ele vem como uma forma de reduzir esses documentos, aumentar a capacidade de acervo, beleza? A capacidade de guarda, a capacidade de armazenamento e vai reduzir em imagens fotográficas, em pequenas imagens fotográficas, esse determinado arquivo. É basicamente o conceito daqueles filmes negativos que nós víamos aqui, ó, na fotinho, né? Nós botávamos lá sobre o sol e nós conseguimos visualizar aquilo. Então, basicamente, a microfilmagem é isso. Beleza? Pessoal, é muita coisa, né? É muita coisa. Nós batemos aí esses 13 tópicos e suas subdivisões nesse período que nós tivemos aí. Mas eu tenho certeza que nós teremos documentos, eu falo tanto de arquivo, nós teremos aí encontros de questões que vão clarear a mente de vocês. Nós temos os nossos PDFs bem esquematizados, bem elaborados, com questões para que vocês visualizem, com exemplificações para que vocês prestem atenção naquilo que está sendo dito na aula. Então, é o seguinte, as nossas aulas estão completas, recheadas, para que você tenha a melhor preparação
possível. Beleza? Então esse foi o nosso Batendo Pós-Edital de Arquivologia. Não tenha medo. Muita gente quando vê, ao ver aí o nome arquivologia, coça a cabeça, eita meu Deus, e agora? Mas não é um bicho de sete cabeças, né? Tem um pouco de leitura, tem, mas tenham paciência, vão com calma, façam muitas questões, porque eu tenho certeza que você vai fazer o que você sabe, o que você pode, o que você tem, com as ferramentas que nós vamos te entregar. Eu tenho certeza que tudo vai transcorrer da melhor maneira possível, beleza? Muito obrigado. Qualquer dúvida, vai lá no nosso Instagram, @prof.ivanildosts, porque eu tenho certeza, você vai lá, professor, eu tive dúvida nisso, eu posso saber sobre isso, tal, e pode ter certeza que nós estaremos prontos para lhe atender no que for necessário. Foi corrido, foi meio no tranco mesmo, mas eu tenho certeza que foi uma ladeira descendo. Nós teremos mais calma nos eventos que estão por vir e nós teremos aí os nossos encontros regulares, que eu tenho certeza que lhe trarão a maior clareza e farão com que você vá para a sua prova e faça uma boa prova. Beleza? Conto conosco, conto com a gente, conto com o Objetivo Concurso na sua preparação. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Valeu. Tchau, tchau. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo. Você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.